restrito também, então não dá para a gente ficar demorando muito para começar nosso bate-papo. Então, primeiramente, aí damos início aí a mais um webinar do Papo em Movimento e queria agradecer muito aí o convite da pessoal da Informa e Intermodal para eu moderar esse painel. E queria também agradecer aí os nossos convidados aí, o Kleber Lucas, da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, e o Dino Antunes Dias Batista, diretor aí do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário. Agradecer bastante a presença de todos vocês. O tema hoje é bem interessante, nós vamos falar um pouquinho aí do projeto BR do Mar, um avanço aí para cabotagem, o que o setor espera aí dessa medida aí, desse projeto que está aí quase concluído, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto como um todo. Então, já vou abrir, já começar as perguntas, e a primeira delas vai para o Dino. Tá? Dino, conta para nós aí um pouquinho de qual a situação atual do projeto. A gente já tem uma expectativa grande de ele ser enviado para o Congresso e tudo mais, já faz algum tempo que isso está aí correndo e tudo mais. Como é que está agora? Como é que o status atual desse projeto? Conta para nós um pouquinho, por favor. Bom, uma média boa tarde. Queria dar realmente uma boa tarde para todos que estão aqui nos escutando, nos vendo, né? Agradecer a presença de todos. Boa tarde, Kleber. A gente conversa bastante, né, Kleber? Quase mais umas 3 ou 4 vezes por semana a gente está junto. E agradecer Intermodal por dar realmente essa oportunidade para a gente ter esse contato com um público que normalmente é um público especializado e que conhece do assunto, né? Então é fundamental, é uma continuidade, esse tipo de evento é uma continuidade do que a gente tem feito desde, na verdade, de março do ano passado, quando a gente começou a construir o BR do Mar. Eu não diria que infelizmente, porque muito a gente ganhou de corpo no projeto BR do Mar, com a necessidade de grandes discussões sobre a cabotagem brasileira. Fato é que nesse ano e pouco que a gente tem discutido cabotagem a fundo, e com essa proposta do BR do Mar, a gente aprendeu bastante e acho que a gente aperfeiçoou bastante também o nosso projeto. Hoje, na verdade hoje mesmo, estava conversando com o pessoal da Casa Civil, porque o projeto já está na Casa Civil, ou seja, o Ministério da Infraestrutura, há um mês e pouco atrás, colocou o projeto para avaliação da economia, uma avaliação formal da economia. Lógico que a gente já tinha feito todo um alinhamento, né, com os colegas da economia, e a economia já fez toda a sua manifestação. Não tivemos grandes surpresas com a manifestação da economia, porque já estava tudo alinhado. Hoje está na Casa Civil. Casa Civil também, a equipe lá já conhece o projeto, o que nos dá aqui uma expectativa que nos próximos dias ou semana a gente consiga esse projeto ser encaminhado para o Congresso. E aí teremos um outro momento, uma nova dinâmica de discussão com o setor e com a sociedade como um todo. Ok, obrigado. Queria também aproveitar que eu vou passar a palavra para o Kleber aí, agradecer aí a ABAC aí pelo apoio ao evento, tá? A Abitra também, que já chegou a apoiar o evento aí também, então queria agradecer as duas associações aí por esse apoio. Kleber, em 2019 teve uma entrevista sua no Globo Rural, tá? Você aí demonstrou aí boas expectativas com relação a esse projeto, tá? Então, conta para nós aí como é que está o momento do setor, tá? A gente ouviu aí notícias recentes de crescimento aí só nesse semestre aí, nesses meses atuais aí de
mais de 11%. Como é que está o setor, com as expectativas e o que vocês esperam aí com relação a esse projeto BR do Mar? Bem, Mohamed, primeiramente, obrigado a você por moderar esse evento, obrigado à Intermodal por promovê-lo e por lembrar de nós aqui, é um tema tão importante e tão relevante nos tempos atuais, né? A cabotagem tem sido pautada como nunca foi pautada em tempos atrás, né? Virou realmente um tema relevante, um tema do momento. Nós, do setor, nós somos sempre otimistas, né? Acho que uma das características de quem opera na navegação brasileira, uma empresa brasileira de navegação, e, sobretudo, na cabotagem, é uma característica de nós sermos otimistas e termos sempre boas expectativas em relação ao nosso desempenho, ao mercado e à função econômica e social que a cabotagem tem num país de dimensões, uma costa continental que tem o Brasil. Então, a nossa visão é sempre uma visão otimista. Quando a gente fala de expectativas sobre o BR do Mar e sobre a revisão desse marco regulatório da cabotagem, da navegação brasileira, a gente sempre tem um misto de boa expectativa, mas também de apreensão, né? Porque nós temos o desafio, e nós falamos como sociedade brasileira, de tornar uma atividade que vem dando demonstrações de bom desempenho e de boa contribuição para a economia nacional, diferentemente dos altos e baixos que nós temos de crescimento econômico no Brasil. Essa é uma atividade que consistentemente tem crescido a uma taxa de 2 dígitos por ano regularmente. Então, é bem superior a qualquer média de outros setores ou da economia como um todo no Brasil. Então, quando se fala em rever o marco regulatório e rever a base legal sobre a qual essa atividade vem se desenvolvendo, a expectativa é que se crie ou que se ajustem os pontos que são necessários para que ela cresça numa velocidade ainda maior. E não sendo uma atividade elementar, ela é uma atividade que requer ela é bastante complexa na medida que ela vai desde uma atividade intermodal até uma atividade de navegação pura, com uma série de interfaces, não só com diversos provedores de serviços, mas também com diversos reguladores, seja reguladores de segurança técnica, como é a Marinha, seja com as classificadoras que garantem que o equipamento é apto a operar, seja com as seguradoras que dão amparo, uma atividade de alto impacto na sociedade, podendo causar liabilities muito grandes, as empresas têm que estar preparadas para isso, seja com a atividade reguladora, que é a agência reguladora, a ANTAC, com os seus normativos, né, que garantem dar estabilidade à atividade, quando se fala em rever esse marco regulatório, rever a base legal dessa atividade, cria apreensão, porque, às vezes, um desejo que é comum a todos de ver essa atividade mais desenvolvida, não necessariamente é com apenas uma medida, ou uma medida num sentido ou no outro, é que dá equilíbrio e que dá sustentabilidade para que essa atividade se desenvolva. Então,
Isto posto, a nossa expectativa é boa. Nós acreditamos que nós temos condição e temos conhecimento na sociedade, principalmente conhecimento especializado, para contribuir favoravelmente para um bom projeto. Ao lado da nossa boa expectativa está a nossa apreensão, porque um projeto desse discutido numa casa legislativa como é o Congresso, seja a Câmara, seja o Senado, existem contribuições as mais diversas, e aquilo que é um projeto que pode ser enviado, uma mensagem com o BR do Mar, que pode ser um projeto equilibrado, pode sofrer alterações que o deixem, que careçam de um equilíbrio maior. Então, acho que esse é o próprio desafio da interação do setor e dos vários setores. Aqui nós estamos falando como um setor, mas são vários setores, para que a gente tenha o melhor projeto aprovado no final desse tempo. Obrigado, Kleber. Dino, você também teve um evento da agência Infra, tá? O ano passado, que você também comentou aí das suas expectativas com relação às metas, né, do projeto de cabotagem. As metas, você dizia que a expectativa era de 2022 aí chegar a dobrar ou até triplicar a movimentação na cabotagem com esse projeto. Agora, com esse momento delicado que a gente está passando de pandemia e tudo mais, você continua ainda acreditando nessa tua meta aí de dobrar ou até triplicar? Como é que está a tua sensibilidade para isso? Bom, Mamed, só fazendo uma pequena correção, não era dobrar a quantidade, era dobrar o crescimento, né? Hoje foi o que você bem colocou, né? A gente tem conseguido números aí maiores que 2 dígitos, pelo menos na navegação de container, né? No transporte de containers, por mais de 10 anos, né? E a gente tem uma expectativa de conseguir realmente até triplicar isso, ou seja, que a gente tenha um crescimento nos próximos anos com o BR do Mar de até 30%. Isso é possível. O próprio estudo que foi feito pelo setor, né, pela ABAC, e por um instituto extremamente reconhecido, que é o ILOS, né? Todo mundo que trabalha com logística o conhece e o respeita, né? Mostrando realmente que tem um potencial ainda a ser explorado, que possibilita aí a gente falar de um crescimento, de triplicar esse crescimento que a gente tem visto, né? Eu continuo bastante otimista com o BR do Mar, apesar de algumas... É lógico que durante esse ano todo muita discussão foi feita. Nosso ministro, ele sempre gosta de falar que muitas pessoas têm um desconhecimento detalhado sobre alguns assuntos, né? E eu diria que a navegação como um todo é um desses assuntos. Existe um desconhecimento muito grande sobre o que é a navegação. O pessoal realmente confunde muito os tipos de navegação, os problemas que existem em cada tipo de navegação, e a gente vê algumas iniciativas que acabam por misturar problemas de uma navegação na outra, realmente dificulta às vezes a discussão. Apesar disso tudo, apesar de alguns inputs que a gente entende como sendo negativos nessa discussão toda, eu ainda estou bastante otimista. Eu acho que a gente, com o BR do Mar, depois de todo esse ano de discussão e com ferramentas, com instrumentos muito positivos que a gente vê no BR do Mar, e aqui, puxando um pouco do que o Kleber falou, a gente buscou exatamente equilíbrio, né? Então, de acordo com esses instrumentos todos, eu acho que a gente vai ter um bom desempenho aí, realmente melhorar ainda mais algo que já tem tido um desempenho bastante positivo dentro da logística brasileira. Obrigado. Kleber, projeto BR do Mar, a cabotagem em si, tá?
busca aí uma melhoria na nossa eficiência logística, na redução dos custos, tá? E como você mesmo já mencionou na sua resposta anterior, a questão aí da intermodalidade nos processos. Com isso, deve trazer aí uma significativa melhoria aí nos custos dos nossos produtos, e deve também trazer aí mais competitividade à indústria nacional como um todo. Tá? O que vocês aí, como embarcadores, armadores, tá, acreditam aí que essa competitividade da cabotagem pode trazer para o setor nessa linha da intermodalidade? Olha, acho que obrigado pela pergunta, Mamed. Eu acho que isso nos traz a, a discussão, ou pelo menos a nossa reflexão, alguns dogmas que são criados nem sempre com uma base correta, né? A primeira delas é de que a cabotagem no Brasil é fechada, né? Nós não temos uma cabotagem fechada. Hoje, diferentemente de outros setores, como o setor da aviação, até recentemente, que havia limitação de capital estrangeiro para investir na aviação brasileira, a cabotagem brasileira, a navegação brasileira, sempre foi uma atividade extremamente aberta. Qualquer empreendedor pode investir, ou pode investir, pode se constituir como empresa brasileira de navegação e explorar esse mercado da cabotagem. Acho que os grandes desafios que acontecem hoje, ainda que a polarização da discussão do BR do Mar sempre esteja voltada para o que é a empresa brasileira de navegação, qual o nível de afretamento que você tem, como que você atrai novas empresas, aliviando a carga de investimento. Acho que os grandes desafios das empresas são para se expandir o mercado, aumentar a competitividade, aumentar o número de players, é a disposição de operar num país que se chama Brasil. E quando você fala em multimodalidade, aqueles que estão relacionados a essa atividade entendem bem os seus desafios. Quando se fala numa cabotagem oferecendo serviço porta a porta, nós falamos aqui pelo menos em cerca de 35 documentos diferentes que estão relacionados a essa atividade. São 2 ou 3 modais ou pontos de interconexão, seja na coleta da carga, seja na interconexão nos terminais portuários, seja na entrega na milha final, ou na parte final, no last mile. Aí. Tem toda uma questão relacionada à capacidade que você tem que desenvolver de transformar ou de conformar cargas que hoje estão no rodoviário de longa distância em diferentes tipos de equipamentos, caminhão sider, carga seca, caminhão líquido, em container, para que essa carga possa ser unitizada e, dessa maneira, entrar na linha da multimodalidade. E eu estou falando aqui, aproveitando a sua figura de fundo, que eu estou vendo um navio, espero que seja de cabotagem, né, cheio de containers. Então, os desafios para se operar a cabotagem, e essa cabotagem que é do uso mais racional e do uso mais eficiente dos meios de transporte, tornar a matriz de transporte mais eficiente, ele vai muito além da questão dos afretamentos, a questão de atrair novos players. Ele vai em transformar o Brasil num país amigo de fazer negócio, ou fácil de se fazer negócio, um país que seja fácil de ser operado. E essa é uma frente que nós estamos engatinhando, que o BR do Mar passa longe disso.
Então, quando você traz o assunto da multimodalidade, hoje o grande desafio é você desenvolver esse mercado, desenvolvendo soluções. Então, hoje, quando as empresas competem, e ainda que seja notadamente dizendo que são poucas empresas competindo, a competição é acirrada, é porque cada venda, para cada novo cliente conquistado, significa um novo projeto, significa um novo desenvolvimento de solução. E esse talvez seja onde estão convidados a virem um maior número de operadores. Porque é a partir daí que a cabotagem efetivamente se desenvolve e que ela efetivamente cumpre o seu papel, que é retirar ou otimizar o transporte rodoviário de longa distância em um transporte marítimo multimodal, mas usando ainda o transporte rodoviário em toda a sua potencialidade e onde ele é mais eficiente, que são nas distâncias curtas, seja de coleta ou seja de entrega. Então, a cabotagem e a multimodalidade, sobretudo a multimodalidade de containers, ela é mais do que nunca atividades que estão atreladas e de mãos dadas. E pensar desenvolver esse segmento, vamos ser muito claro, a partir de um projeto que simplesmente se pense em abrir afretamento, ter novas empresas de navegação, eu acho que é uma parte importante, mas ela não é a parte única de um todo que significa multimodalidade marítima no Brasil. Obrigado. Pegando essa linha que o Kleber comentou, Dino, tá? Como é que está dentro do projeto da BR do Mar esse pensamento da intermodalidade, de reduzir essa burocracia toda que a gente tem dentro da operação logística, né, dessa cabotagem que a gente enfrenta? Como ele disse, precisa de 35 documentos para poder fazer uma operação. Tá? Como é que está dentro do projeto da BR do Mar? Tá? E aí, já alinhando essa questão, tá? Como fica também, aí já tem até algumas perguntas sobre esse assunto, tá? A inserção aí do PL da senadora Cátia Abreu, tá? Recentemente, aí, mês passado, né? Entrou aí. Como ele fica aí nessa disputa junto com o projeto da BR do Mar? Aí? Como é que está esse trabalho? Bom, primeiro, lembrando que o BR do Mar não é apenas um projeto de lei. Tá? O BR do Mar é um programa que envolve algumas ações. Né? Uma das ações é exatamente tentar atacar essa questão que a gente normalmente chama de burocracia, né? Às vezes até de maneira pejorativa. Lembrando que eu sou um burocrata, né? Afinal, eu sou servidor público, sou um burocrata por natureza. Mas uma das ações que a gente tem é exatamente nesse sentido. No projeto de lei em si, e aqui eu já vou falar um pouco sobre isso, tá, Mamed? No projeto de lei, a gente, na verdade, tem um elemento de ordem prática nesse sentido, que é a possibilidade legal da consideração de imagens, né, como comprovante de entrega, mais ou menos aquela famosa reclamação dos canhotos, né, Kleber? E que a gente estaria já permitindo, em termos jurídicos, mitigar esse problema com a comprovação por imagem, né? Mas esse é um dos elementos que a gente sabe de uma carteira quase que infinita de problemas que hoje os operadores têm, e até faz coro ao que o Kleber colocou, não é só na cabotagem, é realmente um país difícil de se fazer negócio, é um país difícil de ser operado, né? A gente tem que simplificar o Brasil. No próprio projeto de lei, a gente traz algo que, inclusive, está muito alinhado com o que foi colocado no projeto de lei da senadora Cátia Abreu. Ela também
nas conversas que eu tive com ela no ano passado, ela se mostrou realmente bastante a necessidade, ela demonstrou a necessidade que houvesse essa diferenciação e simplificação das atividades na cabotagem, né? E a gente colocou isso no nosso projeto de lei, uma indicação clara, e essa seria uma indicação clara de política pública, que as operações, os processos que são envolvidos na cabotagem, eles têm que ser diferenciados em relação ao que hoje existe no longo curso. Né? Lembrando aqui que, em alguns momentos, por exemplo, para fazer o transporte veicular, né, o famoso RoRo, a gente tem uma dificuldade enorme de operação, porque os veículos para exportação estão junto com os veículos que seriam para cabotagem, e isso traz uma dificuldade operacional muito grande. Isso também acontece em containers e outros tipos de cargas, lembrando que isso não, no nosso entendimento, isso não deveria ser, não deveria existir, porque hoje, com o nível de informatização que temos, com a complexidade dos sistemas de informatização que existem, é muito fácil, deveria ser muito fácil, você fazer uma segregação virtual de containers, por exemplo, o que poderia ser também utilizado por Receita Federal, etc., para fazer suas fiscalizações. Mas fato é que é muito difícil a gente colocar em lei todos esses elementos. Então, a gente colocou essa sinalização de política pública macro, que, repito, também está colocada no projeto de lei da senadora Cátia Abreu, né? A gente colocou um dos elementos, que é essa possibilidade de uso de imagens, né? E, além disso, a gente tem uma agenda que teve início com a criação do Comitê Técnico de Cabotagem dentro do Conaportos, tá? Isso já foi o ano passado, a gente começou, um primeiro projeto que a gente teve foi da Livre Prática, que era um problema que estávamos tendo e que conseguimos mitigá-lo, pelo menos, né? Hoje, e o Kleber pode me ajudar um pouco depois nisso, acho que a Livre Prática melhorou em relação ao problema que tivemos no ano passado, mas a gente tem uma agenda dentro do CT Cabotagem que a principal ação é um trabalho que estamos tentando ainda com o Procomex, tá? Para fazer o mapeamento e otimização de todos os procedimentos de cabotagem porta a porta, não só porto a porto, tá? Esse projeto a gente ainda está tentando o patrocínio para esse projeto, seria muito importante que a gente conseguisse esse patrocínio para dar início a esse mapeamento dos processos, tá? Lembrando que o próprio Ministério, e aí de uma maneira mais ampla, tem outras iniciativas na tentativa de simplificação, como, por exemplo, o DTE, né? A gente tem acompanhado também o DTE com uma preocupação muito grande que o DTE não venha a ser um documento adicional na logística brasileira, mas sim, efetivamente, um documento que substitua uma miríade de documentos de transporte. Além disso, a gente já iniciou há 2 meses uma agenda com o pessoal do Confaz, lembrando que o Confaz tem um grupo técnico que discute exatamente a questão de procedimentos, né? Infelizmente, esse grupo técnico tem um foco muito grande em rodoviário, né? Então, a gente tem, inclusive, no setor de transportes, a gente tem tido uma predominância muito grande da ANTT nas discussões desse grupo técnico, e a gente conseguiu uma primeira entrada, algumas discussões, espero logo, de pronto, uma janela para que a própria ABAC faça uma apresentação lá no Confaz. A gente só está aguardando realmente a agenda lá com eles, e é uma apresentação da ABAC que é extremamente interessante, né? Eu já vi essa apresentação umas 2 ou 3 vezes, que mostra exatamente o porta a porta, quais são todos os documentos, quais são todas as dificuldades que se tem para você fazer o multimodal, né? A gente quer colocar esse tema de uma forma mais robusta dentro do Confaz, e isso
com algumas necessidades, e aí, lembrando que o CONFAS a gente trabalha mais os documentos fiscais estaduais, né? Mas também a necessidade de trabalhar isso junto à Receita Federal Brasileira, com melhorias no sistema mercante, com a questão de aperfeiçoamento da emissão do DANF e do CTE, né? E se Deus quiser, não o CTE mais, o DTE, para que com isso a gente tenha redução de uso de tempo de berço das embarcações, né? Porque esses são elementos que poderiam, por exemplo, ser emitidos enquanto a embarcação está navegando, que é o que a gente sabe fazer bem, né? Navegar. Afinal, navegar é preciso. Então, tem toda uma agenda que a gente tem feito. Eu concordo com o Kleber que estamos ainda anos-luz da necessidade que existe para aperfeiçoamento desses processos da navegação. O Brasil ainda é um país muito rodoviarista. Inclusive, existem alguns especialistas que dizem que o Brasil não é rodoviarista. O Brasil não é rodoviarista, não é ferroviarista, não é de navegação, na verdade não é nada. A gente tem uma deficiência em todos os aspectos, né? A gente precisa realmente de muito mais infraestrutura em todos os segmentos. Mas, na prática, a gente tem realmente uma dificuldade proeminente na questão de navegação, que perpassa aí a parte burocrática, a parte em alguns momentos, infraestrutura portuária, etc. Essa é uma agenda que a gente tem tocado no BR do Mar, mas não dentro do PL do BR do Mar. Tá? E só para finalizar, você falou do PL da senadora Cátia Abreu. Esse é um projeto que traz alguns problemas na nossa avaliação. O problema principal e que mostra talvez um desconhecimento sobre navegação é que mistura a navegação como um todo. No ano passado, a gente teve outros projetos nesse sentido, projeto, por exemplo, do Requião, né, que mistura navegação como sendo uma navegação só e alguns elementos que claramente são indicados como sendo para solução de possíveis problemas ou supostos problemas da cabotagem, que gerariam um problema extremamente significativo em outros segmentos, caso fossem adotados. Então, por exemplo, o projeto da senadora fala ali do AFREM, né, de eliminação gradual do AFREM, sendo que hoje a gente tem na própria navegação interior a constituição de frota da navegação interior muito calcada nas contas vinculadas, né? E a conta vinculada só é possível com o sistema AFREM ainda vigente. Então, a gente teria, por exemplo, num setor que é bastante caro, a senadora Cátia Abreu, que é o setor nosso setor agrícola, né? Que seria extremamente prejudicado, dada a logística de navegação interior, caso o AFREM fosse eliminado. Então, a gente percebe alguns elementos que aparecem em alguns projetos de lei que não são, às vezes, trabalhados de uma maneira mais, vamos chamar, holística, né, que tenta realmente avaliar todos os segmentos de navegação, todos os impactos que podem acontecer e tentam trazer uma solução simplista para um problema que não é simples, né? E, aliás, não é problema, né? Cabotagem, por exemplo, hoje não é um problema. A gente tem tido um desenvolvimento muito bom da cabotagem, né? O que a gente quer é ampliar isso daí. Então, só para resumir essa nossa avaliação, querer resolver problemas complexos de uma forma simples, em geral, você tem uma resposta inadequada, né? Então, para todo problema complexo, existe uma resposta simples e errada, né? E a gente pretende demonstrar, acho que a gente trabalhou e a gente está muito robusta a nossa argumentação em relação ao BR do Mar. A gente espera ter aí o momento e a possibilidade de demonstrar que realmente o nosso projeto ele é bastante mais equilibrado e completo do que está sendo colocado ali. Ok, obrigado. Como vocês comentaram, né, nós estamos sempre anos-luz de tudo, né? Só para a gente ter uma ideia, esse ano a gente vai completar 20 anos do Decreto-Lei 3.411, que instituiu o Operador de Transporte Multimodal, né, o OTM.
né? Então, quer dizer, 20 anos e hoje, até hoje, pouco de concreto a gente tem nisso, né? Mas vamos em frente. Kleber, cabotagem pode ajudar o nosso setor de construção naval, tá? Como nossos estaleiros estão aí, ou o que sobrou de estaleiro por aí estão dificuldades e tudo mais, quanto a nossa cabotagem pode ajudar nesse processo. E queria aproveitar, já emendar uma outra questão, tá? Que colocaram aqui, quem mandou foi o Elias Gedeon, companheiro nosso aí, que é justamente comentando, né? Quando você comentou na questão de 2 dígitos de crescimento para o modal de cabotagem, tá? O quanto disso realmente é de crescimento de cabotagem, o quanto isso é transbordo, feeder, tá? Parece que sempre há uma confusão sobre o assunto, tá? E o que você pode comentar desses 2 pontos para a gente aí? Bem, vou começar do final, porque fica mais fácil, né? Acho que primeiro o entendimento, assim, eu acho que a gente vai quebrando, a gente se refere à cabotagem como um negócio único, mas a cabotagem ela pode ser segmentada de várias formas, né? A partir de que nós estamos falando aqui talvez muito de container, porque o ambiente é intermodal, mas existe a cabotagem de granel sólido, a cabotagem de granéis líquidos, a cabotagem como parte de um processo produtivo industrial, que é a cabotagem que transporta carga geral, que transporta produtos dedicados, que faz parte de um projeto de supply chain, enfim. A cabotagem está presente em vários segmentos da logística, do transporte e da multimodalidade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que cabotagem é todo o transporte marítimo realizado entre 2 portos ou entre 2 pontos do litoral brasileiro. Ou seja, quando se fala em cabotagem, nós estamos falando do transporte marítimo que é feito entre 2 pontos do território nacional. Dentro da cabotagem, estou fazendo esse, talvez até muito analiticamente, né? Mas quando a gente fala em cabotagem crescer 10%, 12%, 13%, primeiro trimestre foi 11,5%, dentro da cabotagem existem as diferentes cargas. Uma carga é a carga doméstica, é a carga que é produto da manufatura, é a carga industrial brasileira, é o parque industrial, o parque produtivo brasileiro que produz e consome em diferentes partes do Brasil. Então, existe esse transporte de carga doméstica. A outra carga, que também é cabotagem, é a carga feeder, que é a carga de distribuição, vamos dizer assim, de uma carga de um produto importado, né, que tem que chegar em diferentes pontos do território nacional, ou sob o ponto de vista da coleta, e aí muito associado a essa visão de hub port, mas eu não queria trazer assim de hub port, de um porto concentrador, não quero trazer a discussão do hub port propriamente dito, mas um porto como Santos, que concentra cada vez navios maiores, os navios escalam menos o Brasil, então eles têm Santos tem a tendência de ser um porto cada vez mais concentrador de carga. E essa carga, nem sempre o destino final é o próprio Porto de Santos, talvez sejam portos menores ou portos de estados vizinhos, como Rio de Janeiro, como Santa Catarina, como Espírito Santo, enfim. E aí se dá o transporte de cabotagem, que é chamado de feeder. Então, eu acho que, assim, só para a gente chegar na pergunta do Gedeon, que existem alterações ao longo dos anos
mas, por exemplo, o primeiro trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, cujo crescimento continua sendo de 2 dígitos, o crescimento foi bastante igualitário entre feeder e cabotagem, significando que ambos segmentos da cabotagem continuam crescendo. Um, pela competitividade que existe na cabotagem para substituir outro meio de transporte ou para ter uma logística de transporte mais eficiente no país, e outra pela mudança da característica, a tendência dos navios maiores de usar cada vez mais portos concentradores e dessa carga, dessa função de distribuição da carga em regime aduaneiro, que tem também a cabotagem. Então, ambos os segmentos têm crescido par e passo, por vertentes ou por fundamentos não semelhantes, mas todos eles se valendo da competitividade que existe nesse meio de transporte que é a cabotagem. O que a gente chama atenção, especificamente nessa questão, é o fato de que a navegação é uma atividade que demanda escala. Escala no sentido da escala de portos, né, de chamadas, mas escala é volume. Os navios são grandes custos fixos que ficam rodando numa rota regular. Nesse sentido, a carga doméstica contribui para um feeder mais competitivo, da mesma maneira que um feeder contribui para uma carga doméstica mais competitiva. Então, à medida que o sistema ganha escala, as empresas ganham competitividade, quem ganha com isso são os usuários finais que têm acesso a um frete mais competitivo. Então, esse comentário é um comentário sobre a questão do feeder e da carga doméstica, das cargas de... Eu queria aproveitar, Mamed, quando você falou do caso dos 20 anos de ATM, para dizer um pouco daquela primeira fala de apreensão que nós temos com um projeto de lei que se pretende ajustar ou dar maior desenvolvimento, maior facilidade ao desenvolvimento da cabotagem. O marco regulatório hoje da navegação brasileira é a Lei 9432. E nós temos a 9432, que é de 97, portanto, ela é talvez a avó do OTM, né? Ela é mais antiga ainda, nós estamos falando aí coisas de quase 40 anos, 50 anos, 40 anos, né? 40 e poucos anos. Existem várias leis que não pegaram. Você citou no início aqui que a lei é o artigo que confere à navegação a embarcação de cabotagem o mesmo preço do combustível fornecido à embarcação de longo curso. Isso até hoje não foi efetivado. O outro ponto que existe é que a embarcação no REB, certo? Não é só nas disposições transitórias, viu, Dino? A embarcação do REB é conferido que ela tenha, que ela opere com comandante e chefe de máquinas brasileiro, podendo ser a outra tripulação, o restante da tripulação, tripulantes estrangeiros. Essa também, por uma série de portarias, e eu lembro de um ex-ministro que disse que se você quer algo que realmente vale, você deve buscar uma portaria e não uma lei, porque é uma série de portarias inviabilizaram esse artigo de funcionar. E para não deixar sem resposta a questão da construção naval, a construção naval, eu compartilho do entendimento de que a construção naval no Brasil ela é essencial. Um país como o Brasil, ela demanda uma construção naval e um parque, e uma atividade, um segmento industrial
forte na construção naval. O fato é que a construção naval para navios de cabotagem, com a característica que tem os navios de cabotagem não são navios diferentes dos navios que circulam por aí. Hoje, os navios que operam na cabotagem de contêineres são navios de entre 3.000 e 4.500, 5.000 teus. São navios que fazem trades internacionais regularmente, né? Quando você vai para o mercado de granéis, nós estamos falando de navios Panamax, Kamsarmax, são navios também do trade internacional. Então, nós não estamos falando de navios ou de embarcações que sejam características menores, talvez até tenham embarcações menores, mas quando a gente fala em desenvolver em larga escala e poder ser efetivamente competitivo nessa atividade, são essas embarcações mais modernas e de maior porte que podem contribuir para ter esses ganhos de competitividade. A verdade é que a indústria naval brasileira ela foi pouco efetiva nos últimos anos no fornecimento desse tipo de embarcação, contrastando com a alta eficiência que ela conseguiu nas embarcações de apoio marítimo, embarcações especializadas, até com muito mais tecnologia do que essas embarcações, mas em questão de porte diferente. Então, assim, acho que é inegável que nós, como setor, nós desejaríamos demais de ter uma indústria local competitiva que pudesse nos fornecer os nossos ativos. Isso acho que é o desejo, mas eu acho que esse desejo está muito longe de ser conseguido efetivamente. Da mesma maneira que, para nós, setor de cabotagem, é muito importante ter acesso ao fundo da Marinha Mercante, para os nossos financiamentos e para a renovação da nossa frota, seja para docagem, para reparos, etc. E nós vemos também com a apreensão que está por acontecer com o fundo da Marinha Mercante. Então, você vê que todos esses marcos regulatórios em revisão, eles criam uma instabilidade que, para o investidor, ela é extremamente indesejável. Nós até entendemos que isso é necessário para que se estimule, para que a gente vá para uma outra posição mais de maior desenvolvimento. Mas o tempo que nós estamos nessas discussões cria uma apreensão que inibe investimento, ou pelo menos dificultam as decisões numa atividade que, pelo crescimento que vem demonstrando, vem investindo regularmente nessa atividade. Então, o nosso apelo é que esse BR do Mar chegue logo, o PL chegue logo ao Congresso, e que essa discussão no Congresso seja uma discussão objetiva e equilibrada, que também não perdure por muito tempo, para que o mundo e as atividades e os investimentos possam continuar acontecendo nesse setor. Obrigado. Obrigado. Dino, o Kleber é malandro, tá? Ele participa do evento e pede para o Rezano, que é o parceiro dele lá na BAG, ficar mandando pergunta. Tá? Então, aí eu tenho uma questão aqui que o Luiz Fernando Rezano colocou para a gente, tá? Que é o seguinte: a BR do Mar poderá atrair mais cargas a granel sólido e as líquidas, em especial o petróleo e seus derivados? Serão feitas essas operações, serão feitas por embarcações de bandeira brasileira ou somente afretados por tempo? Tá? Então, e aproveitar já, conta um pouquinho de como a gente sabe que cabotagem hoje já permite, certo, a contratação de navios estrangeiros e tudo mais, com bandeiras estrangeiras, internacionais. Tá? Mas conta pra gente aí como é que está dentro desse nosso projeto da BR do Mar aí, essa linha de navios. Antes só de entrar nesse tema, Mamed, eu só queria
colocar um número naquela argumentação que o Kleber estava colocando anteriormente, né? A gente teve em embarcações do tipo cabotagem, né? Que é o que o Kleber falou, são embarcações que são de uso geral, né? Não é só para cabotagem, desse porte de embarcação. A gente teve na construção do Brasil, excluindo o petróleo, né, que teve uma outra dinâmica, mas a gente teve 4 embarcações sendo entregues nos últimos 10 anos, tá? A gente fez, ainda quando estava trabalhando na diretoria do Fundo da Marinha Mercante, né, a gente fez um levantamento, apenas 2 estaleiros coreanos, em um determinado ano, que agora me foge a memória, eles entregaram 212 embarcações desse porte, tá? Então, é o que o Kleber bem pontuou. A indústria naval brasileira, ela foi e é eficiente e necessária em alguns segmentos específicos, mas a gente tem que saber escolher as brigas, né? Não adianta a gente querer, inclusive os próprios coreanos, que eu acabei de utilizar como exemplo, eles mesmos já estão fazendo um deslocamento estratégico, porque a China está entrando nesse mercado vendendo essas embarcações como se fosse commodity, né? Então, a gente tem que saber escolher as brigas. Todo o mercado europeu saiu desse segmento e começou, o mercado, a indústria naval europeia, né, a escolher nichos mais tecnológicos para se reposicionar, né? Então, isso há uma necessidade muito clara da gente parar de brigar e criar, talvez, uma lei da informática para a navegação, que na lei da informática gerou o quê para o país? Gerou uma dificuldade de modernização do seu parque tecnológico por anos, né? Então, a gente tem que escolher, a gente tem que focar qual é a política industrial que a gente quer. No nosso entendimento, na cabotagem, realmente não deu resultado. O que não é verdade, aqui a gente tem que frisar, o que não é verdade nos segmentos de navegação interior, de apoio portuário e de apoio marítimo, tá? Rezando, um abraço para você. Aliás, eu vi aqui vários conhecidos, não vou nominá-los porque realmente muita gente aqui participando, queria mandar um abraço a todos. A gente espera que sim, viu, Rezando? É lógico que quando a gente fala do transporte de petróleo, e petróleo aqui não é só o petróleo em si, né? Eu entendo que a sua pergunta não deve ser só petróleo, mas talvez combustíveis e derivados também, né? Combustíveis também. Uhum. O petróleo é lógico que não tem outra alternativa para você fazer o alívio de plataforma. Então, ele sempre vai ser com cabotagem. Qualquer coisa que a gente faça, a quantidade é dada pela cadeia produtiva do petróleo e não pelo incentivo ou pela política que a gente fizer de navegação. Isso para o petróleo. Quando a gente vai para combustíveis e outros tipos de granéis, a gente espera sim que com o BR do Mar a gente possa ter uma ampliação desse tipo de transporte por cabotagem, tá? A sua pergunta se isso seria só com bandeira estrangeira, não, né? O que acontece? É lógico que dentro das hipóteses de afretamento a tempo que a gente está colocando no BR do Mar, existe lá a figura, por exemplo, do contrato de longo prazo, né? O contrato de longo prazo, ele permitiria que fretes que fossem realmente contratados no longo prazo, e o longo prazo é algo a ser regulamentado ainda, isso ainda não está claro, não está disposto em lei, tá? Isso teria que ser regulamentado depois. Esse tipo de transporte poderia ser feito com bandeira estrangeira. Por outro lado, a gente coloca também no BR do Mar aquela ideia do afretamento a tempo ser feito a partir de lastro em embarcação própria, ou seja, que a gente está dando um incentivo muito claro para a empresa ter acesso a um OPEX barato, desde que ela tenha frota constituída no Brasil. Então, a gente não acha que vai ser somente bandeira estrangeira, porém, a gente acha que vai ter, sim, um grande aumento de transporte sendo feito por bandeira estrangeira de maneira regular. Lembrando que hoje, e aqui, o que o Kleber tinha dito lá atrás é fundamental, não existe a cabotagem, existem segmentos muito diferenciados dentro da cabotagem, né?
Em container, por exemplo, quase tudo é feito com embarcações de bandeira brasileira, né? A própria regularidade que se espera de uma linha de containers, né, de embarcações, leva a isso. É uma estrutura do mercado que tá sendo feita dessa maneira, né? Agora, hoje, no granel, a gente já tem uma quantidade significativa de transporte sendo feito por embarcações de bandeira estrangeira. Só que com um porém, ao invés de ser de uma forma estruturada, consolidada, a partir da empresa brasileira de navegação, efetivamente, a gente tem isso sendo feito de uma maneira meio que é o que a gente chama do jogo de circularização, né? As empresas tentando trazer embarcações, algumas e se cunhou no mercado o termo venda de bandeira, se cunhou também outro termo que é a empresa brasileira de navegação que é de papel, né? Ou seja, que não tem ativo, que não tem tripulação, que não tem nada. Na verdade, é um intermediário entre o armador estrangeiro e o usuário no Brasil, né? Não é isso que a gente quer, não é essa ampliação de simples uso da bandeira estrangeira que a gente procura. A gente procura que realmente a empresa brasileira de navegação possa acessar custos menores trazidos com a bandeira estrangeira, mas efetivamente ela operando, ela se preocupando com a tripulação, ela se preocupando com manutenção, ela se preocupando com planejamento operacional, etc. Tá? Então, sendo bem objetivo, esperamos sim que aumente o fluxo desse tipo de cabotagem também, do granel. Esperamos sim que isso aconteça cada vez mais com bandeira estrangeira, porém, esperamos que isso tenha como lastro uma constituição de frota e sendo feita efetivamente pela empresa brasileira de navegação, e não uma empresa brasileira atuando como simples intermediário. Ok, obrigado. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Tá? O tema é apaixonante, acho que dava para a gente ficar aqui mais umas 4 horas, 5, 6, quem sabe, mas estamos concluindo. Queria então só, para finalizar, pedir aí umas palavras finais aí, tanto do Kleber quanto do Dino, tá? Rapidamente aí para a gente poder finalizar. Quem começa? Kleber, vamos lá? Palavras finais. Não, primeira palavra de agradecimento, né, aos organizadores, a Intermodal, agradecimento a você, Mamed, pela moderação e por colocar as questões, acho que mais relevantes dessa atividade, que estão por definição, por serem definidas, né, ou por serem tratadas recentemente. É importante a gente poder dialogar e conversar sobre o assunto, como disse o Dino no início, com pessoas que conhecem a cabotagem, ainda que eventualmente tenham pontos de vistas diferentes, mas que conhecem a atividade e ao proporem ou ao opinarem, eles buscam um equilíbrio nessa atividade no longo prazo. E acho que a relevância da cabotagem ela já foi entendida pela sociedade como um todo. Ainda pouco conhecida a cabotagem, todo mundo vê um caminhão passando na porta de casa, mas nem todos podem ver um navio entrando no porto. Poucas são as cidades e poucos são os cidadãos que conseguem ter esse tipo de interação com a cabotagem. Mas eu acho que o que é relevante é a gente chegar nessa posição em que estamos, de que tanto o Congresso, como Executivo, como usuários, grandes associações de usuários, confederações da indústria, da agricultura, todos estão ansiosos por ver essa atividade se desenvolver de forma mais acelerada e mais equilibrada no Brasil. Acho que é um momento que nós não podemos perder essa oportunidade. E chamando atenção para um aspecto que tem sido cada vez mais debatido recentemente com a pandemia, é a questão de como trazer as cadeias de suprimento e o supply chain mais para próximo da gente, né?
Acho que todo mundo foi surpreso aí com rupturas da cadeia de fornecimento nessa fase de isolamento, de fronteiras fechadas, mostrando como que é importante a gente ter atividades sob o controle do nosso país ou a favor da nossa economia, garantindo continuidade e garantindo abastecimento. Eu acho que a cabotagem tem que ser entendida dentro desse contexto também. Como que ela se desenvolve, mas garantindo continuidade, regularidade e inserida na cadeia econômica doméstica do Brasil. Naturalmente, se beneficiando de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer em termos de competitividade, em termos de eficiência do transporte, mas com o cuidado de que essa atividade seja perene, seja contínua e seja regular. Lembrando que eu vi alguns comentários sobre o OPEX aqui, lembrando que o fato de você desejar redução de custos para ser mais competitivo não significa que nós tenhamos uma cabotagem hoje ineficiente. A cabotagem hoje no Brasil é eficiente e comparável com as melhores práticas mundiais. A questão da sua competitividade está relacionada às condições em que nós operamos no Brasil, como qualquer empresa brasileira. Então, acho que todos esses aspectos revestem o momento atual, a importância e a relevância da cabotagem e a discussão que está por acontecer no Congresso Nacional de uma importância cada vez maior e um ambiente e um evento como esse, que se propõe discutir o assunto, só pode ser muito bem recebido e parabenizado e louvado por essa iniciativa. Obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado, Kleber. Dino? Bom, também queria, aqui já me despedindo de todos, queria agradecer essa oportunidade, Mamed e a equipe da Intermodal. O que o Kleber colocou é realmente o nosso sentimento, né? Existe na cabotagem o que a gente chama de externalidade positiva, né? É muito importante dentro da logística nacional essa possibilidade que a gente tem de redução de alguns custos que não são custos diretamente observados pelo usuário ou pelo próprio armador, ou pelo prestador de serviço, né? Mas são custos realmente que a sociedade está verificando. Quando a gente tem, por exemplo, uma sociedade baseada, a logística baseada no rodoviarismo, a gente tem alguns custos que são realmente absorvidos pela sociedade como um todo. São custos relacionados à poluição, a acidentes, a necessidade de uma ampliação constante de uma malha que nunca vai dar conta da necessidade de crescimento que a gente tem, né? Então, quando a gente considera todos esses elementos, mostra-se fundamental que realmente a gente traga incentivos para que a cabotagem esteja equilibrada em relação ao que ela traz para a sociedade. A gente acha que a cabotagem traz mais para a sociedade do que ela traz para os próprios usuários. E, portanto, ela merece uma preocupação maior pelo próprio Estado brasileiro. Então, esse tipo de discussão e esse tipo de projeto é fundamental. Vai ser necessário agora que o projeto entra nas mãos dos nossos deputados e senadores, vai ser necessário uma participação de todos que conhecem do assunto, que sabem da necessidade do desenvolvimento da cabotagem, para que a gente tenha realmente, que a gente saia de lá com um projeto mais equilibrado possível. Então, agradecer ao Kleber e todos que estiveram conosco aqui, e deixar também, novamente, as portas lá do Ministério sempre abertas para tirar dúvidas ou discutir. Infelizmente, vejo aqui que tivemos vários questionamentos. Eu não sou muito bom dessa tecnologia de ficar lendo o chat e os que realmente não eu me perco aqui nesse negócio, não consegui acompanhar os questionamentos, mas agradeço as questões que foram colocadas e, se for possível, encaminhar depois para a gente pode também tentar respondê-las, mesmo que fora do evento, ok?
Então, agradeço novamente e até a próxima. Ok. Bom, gente, é isso que eu queria primeiro agradecer, todos os nossos participantes. Nós tivemos mais de 260 participantes, diversas perguntas que a gente realmente não conseguiu. Eu vou até pedir para a organização aí do pessoal do Informa, da Intermodal, encaminhar para vocês depois de mandarem as respostas aí que ficaram em aberto, tá? E mais uma vez agradecer ao Kleber, tá? Ao Dino pela presença, pela participação, e ao Grupo Informa Intermodal pela organização desse importante webinar aqui, bate-papo sobre cabotagem. Obrigado a todos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Abraços.